E agora um outro exemplo muito interessante do uso de CSS Grids é as Grid Template Areas. Então, eu vou abrir esse arquivo Grid Template, o CG Template Areas. Também vou abrir o CSS dele, né? Já está pronto. Tem a mesma estrutura dos outros. E vou trocar aqui esse arquivo para Areas. Então, já vou apresentar para você o que nós estamos fazendo aqui. Eu criei um grid padrão com um item, mas também coloquei mais um nomezinho aqui, mais uma classe, que é logo, nav, content, né? E coloquei o conteúdo dela aqui dentro, né? O texto dela aqui dentro. E essa grid, a logo, nav, content, side nav, alert e footer, na realidade que ela está definindo o nome de uma grid area. Eu coloco um nome, defino o nome de uma grid area. Então eu coloquei aqui grid area, chamei de logo, aqui eu chamei de nav, de content, side nav, chamei o mesmo nome da classe, para facilitar o nosso entendimento, né? E é bom que a gente utilize nomes bem sugestivos, quando a gente está criando, por exemplo, um layout de uma página, né? E aí então agora eu criei essa primeira grid aqui, ó, eu chamei a grid template areas igual a 1. Então olha só como é que nós estamos trabalhando aqui nesse caso. Eu chamei grid template areas e falei o seguinte, ó, na primeira linha eu terei a logo, nav e nav. Então é como se ele juntasse duas colunas numa só para colocar o botão, a parte de navegação. Na lateral, olha só, eu coloquei um side nav, content e advert, um outro side nav, então ele vai juntar aqui esses dois elementos, né? Footer e footer, juntei embaixo. E o resultado vai ser isso aqui, ó. Né? Então eu já estou juntando. Se nós olharmos aqui o guia do CSS Tricks, a gente vai perceber que a gente pode criar esse grid column start, grid column end. Então eu estou definindo, né, onde é que está iniciando algo, está terminando algo, né? Então eu quero iniciar na CSS line 1 e acabar na 4, começar na coluna da linha 3 e acabar na 6. Então eu posso definir essas coisas. E esse grid template areas que nós estamos usando aqui, ele já facilita isso, né? Então ele já faz tudo isso para mim num único comando, né? Eu crio uma área e coloco o elemento ali dentro. Num outro exemplo que eu tenho, ó, Grid Template Areas 2, o que eu fiz? Porque na primeira linha, toda a lateral dele está com um nav, depois um logo e um nav lá em cima, então side nav, desculpa, na lateral, né? Depois um logo e um nav lá em cima na primeira linha, um content e um advert na outra linha, e de novamente um content e um footer na última linha. E o side nav está na lateral inteira da minha página. Então veja o resultado, ó, side nav, logo, content ocupando 2, nav, alert e footer. Podia ter um padrão meio mobile, né? O logo, nav, content. Aqui eu tenho dividido em dois, um side nav e um advert. E um footer. Então, para isso também é tranquilo, né? Já está definido. Então, ó, eu tenho aqui um outro que é do mobile, que é o Alias 3, ó. Logo, logo, nav, nav, content, content, side nav, advert, footer e footer. Isso aqui é interessante se você parar para analisar, que novamente eu posso utilizar junto com os Media Query, né, e olhar. Quando eu tenho uma largura de página de acima de 1000 pixels, né, eu vou usar um formato de Grid Template Areas. Quando eu vou diminuindo essa página, ela fica menorzinha, eu posso diminuir o formato. Quando fica no tamanho de um celular, ela pode mudar novamente o formato. O conteúdo está todo ali e eu só mudo essa tagzinha, por exemplo, né, essa entrada aqui que é a Grid Template Areas. É um exemplo bem interessante aí do uso para criar sites responsivos. O outro exemplo, então, é com coluna e linha, né? Então, esse exemplo aqui com coluna e linha, né? Então, veja, eu tenho o Grid Template Areas 4. Então, estou falando aqui, ó, o meu Grid Template Columns é 30%, 60% e 10%. Defini a minha coluna, quanto as minhas três colunas, como é que elas serão. A soma deu 100% aqui, né? As minhas linhas são de 50 pixels, 150 pixels e 50 pixels. E agora que eu defini isso, eu quero colocar lá na primeira linha. Quero colocar logo, nav e nav. Depois na lateral, side nav nas outras duas linhas. Content e advert, footer e footer. Então, vai ficar com esse desenho aqui, né? E caso eu coloque um ponto, né, aqui no meu desenho, nesse ponto vai ficar vazio, né? É o mesmo exemplo praticamente, né, do anterior, mas com os tamanhos eu não defini aqui os tamanhos de linhas e colunas, mas neste caso aqui, então, ó, não colocou nada aqui nem aqui. Se eu colocasse esses dois tamanhos aqui, também na linha de baixo, ele ia ocupar
os mesmos tamanhos, as mesmas proporções que tinham antes, né? Então deixa eu atualizar aqui, ó. Mas não colocou nada nesse pedacinho aqui e nem nada aqui neste pedacinho, porque eu coloquei um ponto aqui para dizer que ele é vazio, né? Tem menos uso, talvez isso, mas é um exemplo interessante. Eu poderia aqui também usar outros recursos, né? Se você olhar aqui no CSS, você pode usar outros recursos, por exemplo, para já definir as colunas com os tamanhos, as alturas, já na mesma linha, né? Então você poderia usar um grid template, por exemplo, para já definir a altura e a largura dele, né? A altura de cada uma das linhas, a largura das colunas com o grid template facilita um pouco. É a junção dos dois elementos, do grid template columns, do grid template rows e do grid template areas, todos eles juntos. Você pode usar só um comando que é o grid template, facilita um pouco. Também você pode olhar aqui depois os exemplos nesse site do Origami ou aqui no CSS Tricks e ver como pode utilizar esses recursos. Bom, eu acredito que com esse conjunto de vídeos, são poucos, mas a gente já tem uma boa visão do funcionamento do CSS Grid e uma boa percepção dele, para depois poder criar os nossos próprios sites responsivos e, além disso, poder utilizar bem também os frameworks de CSS que utilizam esses dois recursos, que é o Flexbox e o CSS Grid, como a base do funcionamento deles.